Meu trabalho é sobre transporte rodoviário. Quando nós analisamos esse modal, vemos que ele ocupa o primeiro lugar no deslocamento de mercadorias e também de pessoas. Então vamos a algumas características desse modal. O transporte rodoviário ele é um tipo de transporte que é realizado em estradas, ruas e não somente em rodovias, como muita gente pensa. Essas estradas, ruas, rodovias, elas podem ser asfaltadas ou não. São usados carros, ônibus como meio de transporte de pessoas e caminhão, carreta para mercadorias, por exemplo. Esse modal ele se consolidou com a indústria automobilística lá na década de 50 e em curtas distâncias é o mais viável economicamente. Com a industrialização brasileira, a partir lá da década de 30, trouxe a necessidade de maiores investimentos no transporte rodoviário. Mas o rodoviarismo ele se consolidou mesmo na década de 50. E nessa época, os preços dos combustíveis eram bem baixos. E essa fase corresponde ao governo do Juscelino Kubitschek, que ele implantou a indústria automobilística, transferiu a capital para Brasília e assim ele conseguiu acelerar a construção de rodovias. Depois, lá na década de 50, foi criado o Plano Integração Nacional, o PIN, e fizeram parte do PIN a construção de grandes estradas, como a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e outras. E pretendia, nesse projeto, nesse plano, que ao longo das rodovias fossem criados diversos assentamentos de trabalhadores rurais. Para se ter uma ideia, a população de Rondônia ela quase que duplicou, mas grande parte desses projetos foi um fracasso. Com a crise do petróleo lá em 70 e a extinção do Fundo Rodoviário Nacional, o FRV, em 88, o rodoviarismo ele ficou abalado. As rodovias estavam em péssimas condições e sem receber investimentos significativos. Na década de 90, diversas estradas elas passaram a ser privatizadas e em troca de melhorias, as concessionárias elas conseguem arrecadar dinheiro no pedágio e os pedágios são cada vez mais caros. Em geral, as rodovias brasileiras elas apresentam muitos problemas, como a precariedade, elevadas taxas de pedágio, mas é um modal, mas ainda continua sendo o modal mais utilizado. O transporte rodoviário ele apresenta vantagens, como a flexibilidade em relação aos itinerários e além de permitir o seu uso sem baldeação. O que é essa baldeação? A baldeação ela é a transferência de passageiros, cargas, mercadorias de um veículo para outro. No mundo, esse modal também é muito utilizado por conta das técnicas de modernização na construção civil, que permite instalar túneis, pontes e adaptar diversas condições de relevo. E por conta de transpor qualquer tipo de obstáculo, o caminhão, que é o meio de transporte, principalmente de transporte do modal rodoviário, ele acabou se tornando um grande rival do trem, que é do transporte ferroviário. O automóvel, ele é o transporte mais utilizado no deslocamento individual, entre áreas residenciais, trabalho, escola e também viagens de férias. Agora vamos a algumas desvantagens. A principal desvantagem do sistema rodoviário é os altos custos, como de combustível, de manutenção, o preço elevado dos pedágios são algumas desvantagens. E além do grande impacto ambiental, que intensifica o efeito estufa, a poluição sonora, a atmosférica causada pelos veículos também contribui muito para a lista das desvantagens. E sem falar também na precariedade de muitas rodovias, o congestionamento, os roubos, os assaltos aos caminhões de carga, enfim. Uma curiosidade, para finalizar, na Europa
é comum o uso de alguns trechos no percurso, os caminhões serem transportados em vagões de trens. E para minimizar alguns problemas da crise no rodoviarismo no Brasil, poderia ser implantado isso, poderia copiar essa ideia da Europa. Aqui nesse mapa a gente tem as principais rodovias. As rodovias do norte são as que são menos pavimentadas, enquanto que as do sudeste e do sul é as que mais têm pavimentação. E aqui eu trouxe um gráfico mostrando a situação das rodovias no Brasil. E a gente pode perceber que elas recebem uma atribuição mais de regular do que ótimo. A gente pode perceber que aqui a taxa de regular é muito maior do que a de ótimo. Ou seja, as rodovias no país, elas não são tão boas, né? E a gente percebe isso todos... Não, eles são muito ruins, por isso escreve. Encerra. Então, muito obrigado por ter a paciência de me escutar até aqui, e é isso.